Considerações finais. Geotecnologias e educação. Olá, estudantes! Enfim, estamos concluindo a oferta do componente curricular Aplicação Pedagógica de Geotecnologias, Mapas e outras ferramentas de geolocalização. De uma forma despretensiosa, iniciamos o componente partindo de questões singulares, tais como: você já ouviu falar em geotecnologias? Já parou para pensar o quão complexas são as funcionalidades de uma dessas ferramentas, mesmo sendo utilizadas no cotidiano sem exigir conhecimentos profundos? Será que podemos explorar tais ferramentas no contexto educacional? Veja que são algumas questões simples, mas fomentaram muitas reflexões nessas 3 semanas que se passaram. A cada unidade, ficou claramente apontado que as geotecnologias envolvem processos complexos, mas que, se bem exploradas, podem ser ferramentas muito ricas para o ensino-aprendizagem em diferentes situações, níveis de formação, faixas etárias, áreas do conhecimento ou conteúdos, etc. Pelas discussões e materiais estudados, vocês estudantes foram apontando que as geotecnologias fornecem um conjunto de recursos direcionados para usuários que desejam uma ferramenta que possa auxiliar nas análises geoespaciais, podendo ser gratuitas ou não. Vimos que, em geral, são recursos com certa facilidade de uso, possibilitando interessantes alternativas aos professores, estudantes, pais e outros envolvidos no processo educacional de crianças, por exemplo. Também observamos que, embora não sejam tão conhecidas como geotecnologias, os recursos de geolocalização e similares são bastante utilizados no nosso dia a dia, especialmente em centros urbanos. São aplicativos de trânsito, mapas digitais, GPS portáteis ou integrados em veículos, smartphones e celulares, etc., envolvendo ferramentas para se orientar pelas ruas, criar trajetos ou gerar representações de lugares ou pontos específicos. Ou seja, as geotecnologias contribuem para coletar e espacializar informações, o que altera a nossa percepção do espaço geográfico, podendo ser exploradas em estratégias pedagógicas. São recursos com grande potencial para a melhoria do ensino-aprendizagem. Nesse sentido, nos materiais propostos e em outros sugeridos pelos colegas da turma, ficou reconhecida a aproximação crescente dos nossos afazeres cotidianos ou profissionais com o uso das tecnologias digitais em diferentes atividades. Buscando ilustrar algumas vantagens e limitações desse tipo de ferramenta, ressaltando a necessidade, ou não, de conhecimentos específicos sobre as tecnologias digitais, sobre modelos cartográficos, etc., requeridos para o desenvolvimento de atividades típicas da cultura digital, foram exploradas diferentes sugestões nas 3 unidades. Foram identificadas e comentadas mais de uma centena de ferramentas desse tipo, sendo algumas com potenciais ímpares de usos pedagógicos. Vale observar, todavia, a necessidade de um olhar crítico sobre as muitas promessas ou questões envolvidas no uso dessas geotecnologias. Há que se destacar diferentes preocupações com a realidade, legislação, eficiência da ferramenta, fontes das informações, fundamentos éticos, princípios científicos, etc., como questões de invasão de privacidade, aspectos políticos e éticos sobre o uso de dados pessoais, etc. Especialmente os educadores devem desenvolver um perspicaz senso crítico para a adoção das geotecnologias no ensino-aprendizagem. Enfim, percebe-se que o uso dessas ferramentas gratuitas para a solução de problemas anuncia que existem soluções múltiplas e complementares, mas, porém, nenhuma solução deve ser vista como única ou ideal. Merece destaque também a tendência de ciência interdisciplinar para desenvolvimento desse tipo de tecnologia, sugerindo mais integração e menos fronteiras, em prol de ações comunitárias. De modo geral, não podemos deixar de destacar a importância de nos perceber como uma peça singular do ambiente, onde devemos encaminhar soluções que atendam à coletividade, respeitando as questões ambientais, éticas, etc. Do ponto de vista quantitativo, foram centenas postagens na tempestade de ideias, Brainstorm, da unidade 1. Na segunda unidade, temos mais de uma centena de sugestões,
feitas por vocês, estudantes, de materiais sobre o tema, além das muitas sugestões de propostas de uso pedagógico das diferentes geotecnologias e similares. Por fim, na última semana, Unidade 3, os estudantes sintetizaram as discussões e estudos realizados numa tarefa individual, mas compartilhando, comentando e discutindo cada ponto da síntese com os colegas pelo fórum. Do nosso ponto de vista, o componente curricular gerou muitas reflexões interessantes. Parabéns aos grupos! Acreditamos que tenhamos alcançado os nossos objetivos pedagógicos, assim como torcemos para que tenha sido uma experiência formativa interessante para todos os envolvidos. Observa-se que não foram poucas as questões que permearam os estudos e discussões nessas 3 semanas de estudos do componente Aplicação Pedagógica de Geotecnologias, Mapas e outras ferramentas de geolocalização. Para quem não se atentou a cada detalhe das discussões, fica o convite para revisitar cada discussão e atividade realizada pelo grupo. Deixamos o nosso obrigado pelo empenho e esforço nos estudos e desejamos um ótimo curso a vocês.